Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Gleison Moreira e este é o Fotogravando, o seu curso básico de fotografia online. Este material está sendo produzido com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, através do programa Cultura Presente nas Redes 2. Se você está chegando aqui agora, essa é a nossa segunda aula. A primeira aula está com o link disponível na descrição deste vídeo. E aproveita, já se inscreve se você ainda não é inscrito, ativa as notificações para você ficar por dentro e não perder nenhuma das nossas aulas. Vamos lá? Neste módulo, vamos falar sobre os equipamentos fotográficos. Quais são os principais equipamentos, qual a sua utilidade e os modelos disponíveis. A ideia aqui não é cobrir toda a gama possível de equipamentos existentes. A inovação não para, a cada dia a tecnologia apresenta novas soluções para os fotógrafos ao redor do mundo. Novas soluções são criadas, novos sensores, novos produtos. Então a ideia é que você tenha pelo menos uma noção básica de como funciona cada equipamento, as possibilidades que existem, para que você possa, sim, escolher os equipamentos, caso você vá adquirir algum, ou pelo menos conhecer os equipamentos que você já possui. Vamos começar falando sobre as câmeras. A câmera, que é o nosso principal equipamento de fotografia. As câmeras, como foi dito no primeiro módulo, elas começaram ainda analógicas, fotografando em filme, em papel filme, para depois ser revelado aquele negativo. Nós, à época, encontrávamos algumas fotografias que já fotografavam diretamente no papel, ou seja, ela já fotografava e aquele papel já se revelava, as famosas Polaroids. Polaroid, na verdade, é a marca, eram fotografias instantâneas, câmeras instantâneas, mas ficou muito conhecido pela famosa Polaroid. Até que vieram as câmeras digitais. O advento da câmera digital modificou tudo, porque facilitou demais, popularizou a fotografia e a miniaturização desses sensores permitiu a fotografia através dos celulares. Alguns de vocês pode estar me assistindo nesse momento através de um aparelho celular, que com certeza tem uma lente muito boa e é possível tirar excelentes fotos com ele. Vamos falar sobre câmeras nesse primeiro momento, ok? As câmeras digitais. Bom, toda câmera digital, ela tem normalmente um visor, onde você vai ver como essa imagem vai ficar. Elas costumam ter esse pequeno visor aqui em cima, acima da tela de LCD, ela costuma ter esse pequeno visor, que nós chamamos de viewfinder. Aqui, em cima, o seletor de modos, é muito comum. E os botões de menu, seja na traseira ou em cima. Na frente você tem a lente, a gente vai falar um pouco sobre lentes depois, tá? Normalmente essas câmeras profissionais acabam tendo lentes intercambiáveis. O termo profissional eu não gosto muito de utilizar, porque dá uma impressão de que o equipamento ele é superior ou que é o que define o que é profissional ou não. Na verdade, assim, você tem hoje em dia câmeras para entusiastas, câmeras para iniciantes, que tem a qualidade de imagem fantástica, com uma série de recursos que as câmeras profissionais antigas não possuíam, né? Está cada vez mais popular. Mas o que define hoje o que é uma câmera profissional, ou uma câmera semi-profissional, ou amadora, ou entusiasta, enfim, acaba sendo muitas vezes algum recurso a mais que ela possa ter, ou até mesmo a durabilidade, principalmente a durabilidade e confiabilidade desse material. As câmeras que são profissionais, que são caras, utilizadas pelos profissionais, sejam fotojornalismo, sejam aqueles que vão cobrir jornalismo de viagem, fotógrafos de natureza, normalmente elas são blindadas, o chassi dela normalmente é blindado, para poder enfrentar as intempéries, poder andar pelo deserto, enfrentar água, uma série de situações onde ela é blindada e por conta disso ela acaba sendo mais cara também, né? As câmeras mais acessíveis normalmente têm um chassi de plástico comum, frágil, né? Quanto mais reforçado, normalmente é o equipamento mais voltado para aplicações profissionais. Essa que a gente está vendo é uma câmera DSLR, esse tipo de câmera DSLR, né? Significa que ela é uma Digital Lens Reflex. Bom, por que reflex? Porque ela tem um espelho aqui dentro. Tá? É o tipo de câmera mais comum, é uma evolução direta das câmeras de filme, das câmeras profissionais que trabalhavam com filme, onde aqui dentro você tem um espelho. Para que serve esse espelho? Na verdade, a imagem entra pela lente, tá? E ela reflete nesse espelho. No que ela reflete nesse espelho aqui dentro e é jogada a imagem para você ver aqui no viewfinder, esse pequeno visor, ok? E vai ser captada também pelo sensor. O que acaba acontecendo é que hoje você já tem câmeras que não têm o espelho. São as câmeras mirrorless,
né, sem espelho. Na verdade, esse tipo de câmera, ela projeta diretamente a imagem, direto no sensor, e você vai poder ver a imagem, seja no viewfinder ou no LCD, a imagem já processada, já recebida pelo LCD, pelo sensor. Ou seja, o que você vai ver no viewfinder ou no LCD já é a imagem que já foi recebida pelo sensor. Nessa aqui, que ainda é uma câmera reflex, ou seja, ela tem ainda o espelho, a imagem do viewfinder, do pequeno visor, essa imagem, ela ainda não é a mesma imagem do sensor, ok? A imagem vai para o sensor, mas ela vai também para o viewfinder, de uma maneira direta. Mas, como desvantagem, esse tipo de câmera, normalmente, ele é mais largo e mais pesado. Se você pega uma câmera mirrorless, uma câmera sem espelho, normalmente elas são mais finas, mais portáteis e, portanto, mais leves também. E se no início existia uma crítica contra esse tipo de câmera, uma vez que você estava vendo a imagem que está passando pelos sensores, então talvez você não estivesse vendo a imagem real ali, né? Poderia estar enfrentando qualquer questão em relação à transformação da imagem em digital. Com a tecnologia que nós temos hoje, com os sensores modernos que nós temos hoje, a perda é mínima. Então, na verdade, não há por que não adotar também as câmeras sem espelho, sem o reflex, ok? Na frente, nós temos um encaixe de lente, a lente intercambiável. Pode ser que você tenha uma câmera que ela não tenha lente intercambiável, que consiga retirar a lente. É muito comum nas câmeras semi-profissionais, câmeras para entusiastas, normalmente são câmeras onde você não tem a possibilidade de troca de lente. Ela acaba vindo com uma lente genérica, uma lente única, que tenta cumprir essa função de fazer um pouco de tudo, como o canivete suíço. Tá? Esse encaixe aqui, esse encaixe nós chamamos de baioneta, é o tipo de encaixe que nós temos. As câmeras normalmente têm uma medida de baioneta, então você vai comprar uma lente que seja compatível com essa baioneta. É por isso que entre as marcas, normalmente você não consegue utilizar lente de uma marca na outra, sem falar que a própria lente tem uma série de tecnologias aqui dentro, também, que conversam, esses motores conversam eletronicamente com a câmera. Existem adaptadores, tá? É possível você utilizar lente de uma marca na outra, mas nem sempre essa adaptação funciona muito bem. E algumas marcas optam por trabalhar com o mesmo padrão, justamente para poder disponibilizar uma gama maior de lentes. Então, existem marcas com as quais você consegue intercambiar com outra, porque elas adotaram o mesmo padrão. Não só de tamanho, de baioneta, desse encaixe aqui, como é o padrão da tecnologia adotada nas suas lentes. Além dos fabricantes que fabricam lentes próprias. Portanto, tem fabricantes que fabricam a mesma lente para os vários fabricantes de câmera. A câmera, normalmente, ela acaba tendo um botão disparador, aqui na frente. Esse disparador é o que abre o obturador, aquele que nós falamos na primeira aula. Tá? Para quem ainda não pegou a primeira aula, volta lá, assiste esse vídeo, que ele é importante. As informações aqui vão sendo conectadas ao longo do curso, ok? Então, aqui você dispara, sendo que existe a possibilidade é um disparador eletrônico, então você tem a possibilidade de um único disparo, de disparar e segurar. Isso faz a diferença também quando você quer fazer uma exposição longa, ou você coloca no modo para ela disparar vários shots, né? Várias fotos de uma única vez. Você segura e ela vai fazendo a foto. É muito usado para quem tem que fotografar coisas de velocidade, fotografar momentos de fotojornalismo, esportes. Você aperta e segura. Diversas câmeras têm a possibilidade de você disparar também à distância. Elas têm a possibilidade de você conversar com ela através de controle remoto. Você coloca a sua câmera no tripé, mais longe um pouco, e à distância você dispara. Isso funciona em situações de natureza, onde você às vezes tem alguma questão, está fotografando natureza selvagem, animais, enfim, você quer disparar a câmera de longe, então você tem essa possibilidade. Né? E até a possibilidade de utilizar isso para aqueles casos de exposição longa, onde você vai ficar com o seu obturador aberto durante muito tempo. Essa questão de longa exposição é muito usada, fotografia do céu à noite, por exemplo, você vê o rastro das estrelas, aquelas fotos fantásticas, são feitas assim, com exposição longa. Você coloca um tempo de exposição bem longo, e se você ficou apertando e segurando, a pequena vibração que você tem, às vezes da mão, enfim, você às vezes acha que está muito firme, mas, enfim, para o sensor ali, qualquer pequena vibração é suficiente para tremer a câmera. E você pode simplesmente disparar ela com o controle remoto. Várias câmeras trazem essa possibilidade, mesmo muitas câmeras iniciantes.
Procure saber sobre a sua câmera, que recursos que ela possui, o que é possível fazer com ela e, principalmente, identifique na sua câmera, nós falamos disso no primeiro módulo também, identifique o que faz cada botão na sua câmera. Eu não vou tratar especificamente dessa ou dessa, enfim, porque cada câmera tem uma sequência de botões diferentes, tem uma sequência de menus onde você navega também. É importante você conhecer o seu equipamento, conhecer a sua câmera, leia o manual, que é uma coisa que às vezes as pessoas não fazem. Muita gente abre a câmera e já sai usando. É um costume nosso de não ler manual. Leiam o manual. Através do manual você vai ter acesso a saber exatamente onde está cada coisa aqui dentro, o que faz cada botão e as possibilidades que você tem com a sua câmera. Ok? Normalmente elas trabalham com bateria. Não é comum você encontrar câmeras trabalhando mais com pilhas, né? Mas você tem a possibilidade, existe a possibilidade de você colocar pilhas aqui também. Tem adaptadores onde você coloca pilhas na sua câmera. A maioria dessas câmeras desse tipo trabalha com bateria para que você tenha uma duração maior do que teria com pilhas. É um equipamento que consome bastante energia, dada toda a tecnologia que existe aqui dentro. Existe um processador, um microprocessador aqui dentro, como se fosse um pequeno computador aqui dentro, que vai fazer todos aqueles cálculos em relação aos 3 parâmetros principais da fotografia que nós falamos inicialmente: velocidade, abertura e ISO, além do balanço de branco. Tudo isso tem um microprocessador aqui dentro, ou mais de um, nas câmeras mais poderosas, que vão trabalhar para fazer todos esses cálculos e fazer com que a sua imagem fique dentro do que ela foi programado para se considerar como uma boa imagem em termos de exposição. Ok? Ainda falando sobre câmeras, como cada vez mais esse tipo de câmera acaba sendo usado também para a produção de vídeos, é muito comum que essas câmeras tragam nela microfones embutidos e entradas para microfone, para que você possa conectar um microfone externo nela. Ok? Normalmente elas gravam em cartão de memória. Existem diversos formatos de cartão. Tá? Invista em bons cartões. É muito ruim você perder material, porque às vezes a câmera é muito boa, mas o cartão que você utilizou não é de boa qualidade. Então, invistam em bons cartões. Essa aqui trabalha com um cartão SD. As câmeras mais profissionais já trabalham com compact flash. E já existe até a possibilidade de câmeras que já mandam a sua foto direto para a nuvem, para você trabalhar com upload o tempo todo. Tá? Essa aqui é mais antiguinha um pouco, mas ela tem a possibilidade de conexão externa, de conexão HDMI, por exemplo, e uma conexão AV-Out digital. Ou seja, eu posso também fazer o que se faz muito em moda, por exemplo, que é já fotografar direto para o computador. Você fotografa, você conecta um cabo na sua câmera e a foto que você faz já vai direto para o seu computador, direto para ser armazenada em HD. Algumas já mandam direto para a nuvem também. Algumas câmeras também agora já trazem o GPS embutido, ou seja, quando você tira a foto, ela registra as informações digitais da foto, além da imagem, além de todas as informações de qual a câmera que foi utilizada, quais os parâmetros que foram utilizados, que isso é comum, toda câmera faz isso, quando ela fotografa, ela tem também um registro de qual abertura, ISO e velocidade que estava sendo utilizado naquele momento, e qual white balance. Ela registra também qual a posição geográfica onde foi feita aquela foto, ou seja, a informação de GPS, de geolocalização, vai junto com a sua foto, ok? Existe aqui em cima ainda, e a gente vai falar sobre isso, a possibilidade de conectar um flash nessa câmera, ok? Tanto essa minha câmera como essa outra aqui, nenhuma delas veio com flash. Ou seja, se eu quiser utilizar um flash, eu preciso trabalhar com flash externo. Mas existem câmeras em que você já tem um flash embutido nela. Esse flash embutido tem a intenção de atender aquelas necessidades mais básicas, aquelas necessidades mais do entusiasta, do iniciante, porque é um flash que normalmente é uma luz direta. Ele abre um pop-up aqui em cima e faz a foto utilizando aquele flash quando as condições de luminosidade estiverem baixas. Esse flash direto, normalmente ele acaba sendo gerando uma iluminação muito dura no objeto que está sendo fotografado, na pessoa que está sendo fotografada. Então é muito comum que o primeiro plano da foto, a gente vai falar sobre isso em composição, sobre planos fotográficos, né? O que está na frente acaba ficando muito iluminado e às vezes o que está para trás não só não fica bem iluminado, porque é um flash, porque ele não tem uma potência para alcançar muito longe, como também acaba gerando sombra. Então, é para ser utilizado com algum cuidado quando você tem
o flash embutido. No caso dos flashes externos, você conecta nessa sapata aqui em cima. Ele tem uma conexão inteligente com a câmera, então ele vai sincronizar em relação à abertura, velocidade, ISO, enfim, todos aqueles parâmetros. O flash faz uma leitura em relação a isso também, mas você pode também programar os parâmetros de flash manualmente. Você pode deixar para que a própria câmera sincronize com o flash, ou você pode fazer essa sincronização manualmente. A vantagem do flash externo, quando você conecta ele aqui, é que você passa a ter a possibilidade de virar. E normalmente esses flashes têm a possibilidade de você girar ele para um lado ou para o outro, ou para cima ou para baixo. E muitas vezes você não quer o flash direto em cima do objeto fotografado. Você quer rebater essa luz em algum outro lugar. Às vezes você está fotografando uma coisa que está na sua frente, mas você joga o flash no teto. Às vezes você joga o flash de lado. Às vezes você joga o flash de uma maneira que ele não vai diretamente na pessoa gerar uma luz dura que nós chamamos. Nós vamos falar mais sobre esse tipo de luz, tá? Mais para frente, no modo de iluminação. Então, o flash externo acaba sendo uma vantagem. Outra coisa que acaba funcionando nessa pequena sapata que temos aqui é você colocar rádio. Existe um acessório onde você conecta um transmissor de rádio aqui e ele vai transmitir para flashes externos. Qual a vantagem disso? Você já com certeza já deve ter visto isso acontecer em casamentos. Normalmente tem um fotógrafo e tem alguém só segurando o flash. Normalmente o flash está no alto de um bastão, uma coisa assim, e ele tem uma ligação via rádio. Então o fotógrafo não tem fio para ligar a câmera dele com o flash. Então ele tem alguém lá posicionando o flash no lugar onde o fotógrafo pediu, onde ele orientou, aquele assistente, e quando ele pressionar o botão do obturador e disparar a fotografia, vai disparar o flash via rádio lá naquela posição, iluminando da maneira como ele gostaria que estivesse iluminando. Essa é a vantagem do Radio Flash. Tá? Normalmente é conectado também na mesma sapata aqui em cima, ok? Porque esse tipo de encaixe é padrão. E a partir dessa conexão, o flash pode ser disparado à distância. Bom, já falamos sobre a câmera, vamos falar agora sobre a lente. Essa peça tão importante e que, no caso das DSLR, normalmente você tem a possibilidade de trocar a lente, né? É uma grande vantagem que quando você troca a lente, você muda bastante a característica do que você tem naquela sua câmera. Muito do que se tem de possibilidade na hora de fotografar não é ditado pela sua câmera, é ditado pela qualidade e as possibilidades e especificidades da sua lente, ok? Normalmente a câmera acaba vindo com alguma lente nela, né? É muito comum isso, principalmente as câmeras para iniciantes, enfim, as DSLRs para iniciantes, normalmente elas vêm com alguma lente nela, né? Essa lente, normalmente, ela tende a ser uma lente mais simples, mas que ela busca atender a maioria das situações. Estou aqui com o exemplo de uma lente bem simples, e que é uma lente que ela faz ao mesmo tempo a função de uma lente telescópica, ok? Porque ela modifica o alcance dela, ou seja, ela tem um zoom de fato aqui para poder aproximar um pouco. Não é uma lente de grande alcance, ou seja, não é aquela telescópica que você vai utilizá-la com esportes em que, de repente, o fotógrafo está lá na beira do gramado e está fotografando do outro lado do campo. Não é essa lente. Essa é uma lente simples, tá? Ela tem uma distância pequena que ela consegue cobrir. Normalmente esse tipo de lente que acaba vindo no kit. Mas ela já atende em as mais diversas situações, tá? E você tem também lentes que são fixas, ou seja, elas não têm ela não tem a possibilidade de você modificar a distância, ela não tem isso, ok? As lentes normalmente ela tem nela esse anel, que é um anel telescópico, ok? Eu estou mudando aqui a profundidade dela. No caso da fixa não temos. E ela tem um pequeno anel aqui na frente, onde nós podemos fazer foco manual, ok? O foco, e a gente vai falar sobre isso em composição, mas já antecipando aqui, é o objeto que você vai ver nítido, o que você vai ver nítido naquela fotografia. Claro, você tem lentes que cobrem uma distância focal muito grande e que com isso você consegue colocar muita coisa em foco. Da distância que está da câmera até o objeto fotografado, você tem uma distância grande de coisas que vão ficar em foco. E tem lentes que você vai, no caso, na telescópica, você vai mudando esse foco, ok?
e vai fazendo o foco manual também. O foco manual, você tem um outro anel na lente, onde você vai fazer esse foco, ok? Isso mesmo, a lente fixa também tem essa possibilidade do foco manual. Procure na sua câmera se ela tem essa possibilidade de foco manual. Esse é um exercício para você fazer nesse momento. Pausa esse vídeo e dá uma olhada se a sua câmera tem a lente intercambiável. E se ela tem a lente intercambiável, como você pode modificar para poder passar para o foco manual? Normalmente as lentes têm nela a possibilidade de um botão onde você muda para o foco manual. Muito cuidado com isso, tá? É muito comum as pessoas deixarem no foco automático, esquecerem de mudar na chave e depois fazer a movimentação aqui. Com isso você vai quebrar o motor de foco da sua lente. Tem um motor aqui dentro que faz o foco para você quando ela está no automático. Se você forçar o anel de foco com a lente estando no automático, você acaba quebrando esse motor de foco, ok? Lentes são motorizadas. Essas lentes modernas são motorizadas. É possível que você encontre lentes, principalmente nos grandes fabricantes, lentes antigas, ainda da época das analógicas, que continuam funcionando nas câmeras digitais. A diferença é que ela não faz foco automático, ou seja, você vai encontrar lentes excelentes, antigas, clássicas, que você consegue utilizar na sua câmera digital. Ela só não vai conseguir fazer essa comunicação digital toda, ou seja, ela não vai ter um motor de foco controlado pelo processador da câmera e ela não vai ter o foco automático, você vai ter que fazer sempre o foco manual. Mas o foco manual também é um exercício bem bacana, é um exercício de paciência, é um exercício de precisão, e às vezes é o foco manual que vai fazer a diferença entre você focar uma coisa que está em primeiro plano, segundo plano, enfim. Nós vamos falar sobre os planos fotográficos na parte de composição no nosso quarto vídeo. Fiquem ligados até lá que a gente vai aprofundar em relação a isso. Mas até lá, o que você precisa saber aqui, o comum numa lente é sempre ter o anel de foco para que você possa fazer foco manual. Ou, se você passar ela para o automático, você passa a ter o foco controlado pelo equipamento. Ok? As mais diversas câmeras permitem você fazer um foco fixo ou fazer um foco móvel de acordo com a luz, tá? Ou até mesmo um foco que você faz ele com touchscreen. Existem câmeras que são touchscreen, você faz o foco através do touchscreen, ok? Se fala em câmeras mais novas, né? Câmeras assim, lançamentos, enfim, tecnologias saindo da pesquisa agora para campo de câmeras que fazem o foco até pelo viewfinder, acompanhando para onde o olhar do fotógrafo está apontando. Estamos chegando a esse nível de automação, ok? Mas o mais tradicional, que você vai encontrar com preço acessível, é a lentezinha comum com alguma distância focal pequena que você possa mudar. Você tem telescópios que são gigantes, ok? Às vezes mais caras que muitas câmeras, que conseguem alcançar distâncias longas, onde você faz aquela foto da Lua e você consegue ver as crateras, enfim, as fotos fantásticas, ok? E você tem sempre a possibilidade de mudar para o foco do automático para o manual e, com isso, você mesmo fazer o foco manualmente. Faça esse exercício. Experimente fotografar com foco manual. A gente está, desde o início desse curso, falando com você. Fotografe no modo manual, abertura, velocidade, ISO, white balance também. E agora, experimente no manual o foco, fazer foco no manual. É um exercício. Faça e você vai se surpreender, ok? A lente, como nós falamos no primeiro vídeo, na nossa primeira aula, é ela que define a abertura máxima que você vai conseguir nas suas fotos. E obviamente que lentes com abertura maior conseguem fazer fotos mais claras, ok? Nós falamos sobre isso no nosso primeiro vídeo. Então, obviamente que lentes mais claras também são lentes mais voltadas para profissionais, são lentes mais caras, né? São lentes que normalmente vão ter essa possibilidade de você precisar de menos luz. E se eu preciso de menos luz no ambiente porque é uma lente mais clara, que ela deixa passar, entrar mais luz, ou seja, eu preciso forçar menos o meu ISO. Se eu forço menos o meu ISO, eu tenho menos ruído, então a imagem vai ficar melhor, vai ficar mais nítida, ok? Então essas lentes normalmente acabam tendo uma maior nitidez. Claro que a qualidade do circuito óptico que está aqui dentro, do vidro com o qual foi fabricado, enfim, do sistema que está aqui dentro, né, que aqui não tem só esse vidro na ponta e esse outro vidro aqui, tem outros aqui dentro, ok? A
qualidade desses vidros também determina a qualidade de uma lente. Uma lente que tem uma ótica mais avançada, obviamente vai ser mais profissional, vai ser mais cara. A construção da lente segue o mesmo princípio da construção da câmera. As lentes voltadas para aplicações profissionais, jornalistas, natureza, enfim, também são blindadas, assim como a câmera. A construção da lente também, né? Não é só esse plástico que é uma coisa frágil, que pode acabar caindo, quebrando, enfim. Normalmente ele é construída com material mais resistente, pensando em enfrentar variações de temperatura, pensando em enfrentar poeira, não deixar entrar poeira, não deixar entrar água, enfim, elas são blindadas, ok? Então, sempre que você vira uma lente na mão de um jornalista fotografando uma grande autoridade, preste atenção nos jornalistas. Olha que você vai notar que as lentes são diferentes, às vezes ela tem marcas diferentes. Cada marca coloca alguma forma de sinalizar que aquela lente é da série profissional dela, ou é uma linha dourada, ou é uma linha vermelha, ou a lente é toda numa carcaça branca, ela é de outra cor, enfim. As lentes profissionais, o fabricante sempre tenta identificar de alguma maneira que aquela lente ela é uma lente especial e, por consequentemente, ela necessita de um investimento maior, ela vai ser mais cara, ok? No caso das lentes fixas, né, que são mais simples, elas só não vão ter essa mudança na distância focal, ok? Essa aqui é uma 50 milímetros. Essa medida da lente tem a ver com a distância focal, ou seja, qual a distância focal que essa lente consegue cobrir, né? Essa aqui, como ela é uma lente semitelescópica, podemos dizer assim, né? Ela vai de 18 até 55. Ou seja, quando ela está em 50, ela está fazendo a mesma coisa que essa aqui, em tese, apesar que as outras características da lente são diferentes, ok? O conjunto óptico não é o mesmo, enfim. Mas a distância focal, quando essa aqui está em 50, essa aqui está em 50, estão fazendo a mesma coisa. A diferença é que se eu não quiser 50, eu quiser trabalhar com uma coisa bem mais próxima, alguma coisa assim, eu posso mudar para 18. Eu posso aumentar para 55, para uma coisa mais longe um pouco. Ela faz esse zoom óptico. E aqui é importante falar sobre isso, porque todo mundo confunde muito a questão do zoom óptico e o zoom digital. O que é o zoom óptico e o zoom digital? O zoom óptico é esse realmente com lentes com vidro que ele se afasta e se aproxime, por isso ele consegue aumentar, né, aproximar ou distanciar a imagem. O zoom digital não. O que é o zoom digital? Ele pega uma parte daquela foto, ok? E recorta aquele pedaço e te mostra maior. Só que toda vez que você faz isso, você perde um pouco da qualidade da imagem. Se a imagem tinha um tamanho X, agora ela tem um recorte de X. Claro que com o que a gente tem hoje de tecnologia, tanto nas câmeras quanto nos celulares, você tem uma resolução tão alta que você consegue ter um zoom digital sem perder muito, ok? Mas o ideal é sempre trabalhar com zoom óptico. Sempre que possível, zoom óptico. Trabalhe com lentes telescópicas se você tem que fotografar algo longe, não conte com zoom óptico. Se a sua câmera trabalha com os dois, que algumas câmeras fazem zoom óptico e zoom digital, experimente desabilitar. Vá até o menu, ache onde você habilita e desabilita a possibilidade do zoom óptico, desabilite o zoom digital e deixe apenas o zoom óptico. Okay? Ache no menu onde você habilita e desabilita o zoom digital, desabilita ele e procure fotografar só com o zoom óptico. Você vai notar uma diferença na qualidade das suas imagens bem grande, ok? Esse é mais um exercício para você. Identifique o seu tipo de lente e já comece a partir desse momento utilizar o zoom, se ela possui zoom, se não for uma lente fixa, utilizar o zoom óptico, ok? Vamos aprender um pouco sobre essa questão da profundidade de campo e as medidas da lente. Quando eu pego uma lente, ela tem aqui em cima, logo na frente dela aqui, ela tem uma identificação do fabricante, ela tem diz qual que é a série dela, isso é importante, que às vezes o mesmo fabricante, como é o caso dessa aqui, uma lente que serve numa câmera não serve em outra que é do mesmo fabricante. Isso pode acontecer, porque são séries diferentes, ok? Nem todas funcionam e são intercambiáveis. Bom, e ela me diz que essa lente é uma 18-55mm. O que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que essa, primeiro, não é uma lente fixa. Se eu tenho 18 a 55, significa que ela tem uma variação. Ela consegue variar e fazer esse zoom óptico de 18mm, ou seja, eu estou fotografando alguma coisa bem próxima, bem perto de mim, até um zoom de 55mm, ok? É o quanto ela faz essa aberturazinha que nós estamos vendo aqui, ok? Bom, e aí ela tem alguns números aqui. Ela me diz assim, 2 pontos.
3.5-5.6. O que ela está dizendo com isso? Ela está me dizendo que ela tem a possibilidade de 3.5 de abertura até 5.6. Mas como funciona isso? Por que ela tem essa diferença de abertura aqui? Essa é a abertura máxima. Significa que quando ela está em 18, ela abre 3.5. É o máximo que ela consegue abrir. Em 55, o máximo que ela consegue abrir é 56. A abertura dela também varia de acordo com a distância focal. Ah, toda lente é assim? Não. Você tem lentes que, por exemplo, tem uma lente que ela é muito usada em esportes, tá? Ela não é uma 18-55, ela é uma 200, por exemplo. Ela é uma 75-200, ou seja, ela já começa indo muito mais longe que essa aqui, e ela vai mais longe ainda, ela vai de 75 milímetros até 200 milímetros de distância, ok? É uma lente bem grande, é muito utilizada em esportes. E existe a versão dessa lente, onde eu tenho uma abertura de 2.8, ponto. Ela não tem mais nada, ela só 2.8. Significa que a abertura máxima dessa lente é 2.8, não importando qual tipo de zoom que você está usando. Se ela está em 200, se ela está em 75, se ela está em 100, se ela está em 130, não importa. Ela vai conseguir fazer uma abertura de 2.8. Essa aqui, como se trata de uma lente iniciante, uma lente barata, ela tem essa questão dela variar a abertura máxima dela. E aí você deve estar me perguntando assim, tá, então a 5.6 é uma abertura melhor que 3.5? Não. Quando a gente fala de abertura de lente, a numeração é ao contrário. Quanto menor este número, maior é a abertura desta lente. Vou dar um exemplo. Essa lente é uma 50 milímetros fixa, ou seja, ela não tem zoom. E a abertura máxima dela é de 1.4. Essa aqui, a abertura máxima dela é de 3.5. Portanto, essa lente é uma lente, essa aqui de 1.4 é uma lente mais clara, porque ela tem mais abertura que a de 3.5. 1.4 é uma abertura maior do que 3.5, ok? Gravem isso. Na hora que você for procurar uma lente, lentes com números menores de abertura significa que elas têm uma abertura maior, ok? É reverso. Quanto menor o número, maior a abertura da lente. E, portanto, é uma lente mais clara, ela passa mais luz. Ou seja, quando essa lente aqui está em 1.4, ela está passando muito mais luz, ela está mais aberta, está passando muito mais luz do que essa lente que trabalha com 3.5, 3,5. Essa aqui com 0.4 vai me permitir, de repente, não precisar utilizar um ISO muito alto e reduzir o ruído nas minhas fotos. De repente, eu vou poder trabalhar com um ISO mais baixo, eu vou poder trabalhar com uma velocidade maior, porque se eu tenho a velocidade muito alta, ou seja, o obturador abre por pouco tempo, ele fica aberto por pouco tempo, ou seja, naquele pouco tempo, quanto mais luz entrar, melhor. E aí uma lente mais clara facilita. Então, lentes mais claras vão permitir você trabalhar com uma velocidade maior e trabalhar com um ISO menor. Lembrando que esse é o principal equilíbrio que nós buscamos o tempo todo entre os três parâmetros: velocidade, abertura e ISO. Se eu tenho uma lente, um equipamento que me permite uma abertura maior, ou seja, ela vai me permitir também que eu possa aumentar a velocidade e vai me permitir também reduzir o ISO. Com essa combinação de um equipamento com maior abertura, eu devo conseguir imagens mais claras com mais facilidade. E ela vai enfrentar melhor as condições de baixa luz. Ok? Quando nós falamos de lentes, um outro fator importante é pensar assim. A lente, ela tem algumas lentes, elas têm nela uma possibilidade de estabilizar a imagem. Eu sei que isso hoje em dia é muito comum nos celulares, por exemplo. Os celulares têm estabilizadores de imagem. Para que serve isso? É aquela coisa de você tremer um pouquinho a mão na hora que você vai bater a foto. Principalmente se a sua velocidade não estiver tão alta. Velocidades mais altas você tem menos risco de tremer um pouco ali. Mas no caso de uma velocidade não tão alta, seja porque você não tem uma lente tão clara, enfim, você tem que de repente baixar um pouco a velocidade, naquele microsegundo, que de repente vão ser 2 microsegundos, 3 microsegundos, enfim, vai ser um tempo maior com o obturador aberto, qualquer vibração que você fizer vai interferir na sua imagem. A sua imagem pode ficar tremida, pode ficar embaçada, pode ficar realmente tremida, porque você tremeu a mão naquele momento, ok? As lentes mais sofisticadas um pouco, elas trazem essa possibilidade de
estabilizador nela. E acaba tendo um botão também de on-off. Porque, obviamente, o estabilizador ele vai ter alguma alteração por sobre a qualidade da sua imagem, né? É mais um circuito tratando a sua imagem. Então, dependendo do que você quer desligar esse estabilizador. E dependendo do que você quer ligar. Normalmente, as lentes que têm estabilizador têm a possibilidade de desativá-lo na lateral. Normalmente fica próximo ao mesmo local onde você habilita e desabilita o foco automático. Ok? Ainda falando sobre lentes, nós temos a característica que as lentes, quanto menor em relação à sua numeração, à sua distância focal, elas têm a tendência a ovalizar as imagens. Então, aquelas imagens que a gente acostumou chamar de olho de peixe, porque ela é ovalada, né? Tem as pontas arredondadas, normalmente são lentes que vai ter essa numeração de milímetros, ou seja, a distância focal da lente acaba sendo bem curtinha. Essa aqui, por exemplo, ela trabalha na sua menor distância em 18. Já começa a ter alguma leve distorção, mas ainda é pouco. Se você baixa para outros números, você encontra lentes, sei lá, 9, 8, enfim, você acaba tendo o que a gente chama de grande angular, porque ela consegue pegar um ângulo muito aberto em relação ao que está sendo fotografado, ela não acaba não fechando tanto, né? Ela não faz esse zoom fechado, ela abre bastante, então às vezes você está bem perto do objeto fotografado, mas ela consegue fotografar o entorno inteiro. Né? Às vezes você está bem perto do objeto fotografado e ela consegue fazer a foto e consegue pegar tudo, pegar o teto, o chão e tudo que está no entorno. Só que essa lente ela vai acabar distorcendo a sua imagem, porque ela puxa a sua imagem, ela vai arredondar a sua imagem. Então é importante saber que as lentes, sim, a distância dela acaba alterando, sim, a imagem que está sendo fotografada. Então, por isso que é muito comum essa lente, por exemplo, que é uma 50, é muito utilizada para retratos, a 50, a 35, enfim, são lentes que são utilizadas para retrato. Quando você quer fotografar longe, aí você começa a pegar numerações maiores, pega uma 100, uma 150, uma 200, e quando você quer fotografar de uma maneira ampla, você pega uma grande angular, você pega uma olho de peixe, e que muitas vezes vai dar um resultado artístico nas suas fotos, ok? Identifique qual é o limite da sua lente e experimente agora. Teste no limite, tanto no limite do zoom como no limite angular dela. Bom, dando sequência aqui sobre equipamentos, vamos falar sobre alguns pequenos acessórios e coisas que podem interferir, sim, na prática fotográfica, ok? Primeiro, um grande parceiro de todo fotógrafo é o seu tripé. A gente fotografa muito com câmera na mão, etc., mas dependendo da foto que vamos fazer, nós temos interesse de reduzir vibrações, por exemplo. E aí o tripé acaba sendo o ideal. Você ter um bom tripé, e hoje em dia você tem opções muito acessíveis de tripé, acaba facilitando você conseguir boas imagens. Então, assim, se você tiver essa possibilidade, invista num tripé, comece com o tripé, mesmo que seja uma coisa mais simples, um mais simplesinho, mas para você experimentar fotografar com o tripé. Você vai sentir uma melhoria nas suas fotos, a partir do momento que você vai ter menos vibração, isso vai facilitar tirar fotos, às vezes, com exposição mais longa, você pode, de repente, reduzir a velocidade e utilizar o tripé, porque você vai ter menos vibração. Principalmente se você não tem uma lente que tem estabilização, por exemplo, enfim, tudo isso ajuda no tripé. Uma variação disso, para quem trabalha com fotografia, acaba sendo um monopé. Muitas das vezes o fotógrafo ele tem um que não tem os 3 pés, tem apenas um, né? Fica apenas um. E ele utiliza isso como apoio. Então, nos momentos que ele está ali fotografando, ele para esse monopé apenas para ter um apoio, ter uma firmeza ali e a partir disso poder fazer foto. Então, um bom parceiro para todo fotógrafo, para todo mundo que é entusiasta da fotografia e que quer experimentar fazer boas imagens, é ter o tripé. Experimente tirar fotos com o tripé. Uma coisa interessante é que todo tripé ele tem aqui em cima essa cabeça que nós chamamos, essa cabeça é móvel, né? E com essa cabeça móvel você consegue girá-lo para um lado, para o outro. Alguns têm no próprio tripé, como esse aqui, que é um tripé simplesinho, barato, mas ele tem um nível aqui. Aquele nível mesmo, aquele usado em obra, para construção. E esse nível é justamente para ajudar você a nivelar a câmera, para que você não tire a foto nem virada para cima, nem virada para baixo, enfim. É um acessório, é uma bobagem, mas que é interessante. Óbvio que os tripés mais caros vão vir com outras tecnologias de giro, de
para se prender, enfim, o material que ele é feito, esse aqui é um plástico simples, um alumínio bem simples também, e você vai ter tripés que são feitos de carbono, são coisas para durar, tem tripés de aço, carbono, enfim, tem tripés que são feitos para durar muito. Mas se você vai comprar um tripé mais caro, você vai ter um tripé para a vida inteira. Às vezes vale a pena o investimento. Mas se você está começando e quer, de repente, só experimentar fazer algumas fotos melhores, fazer algumas fotos diferentes, pense em investir num tripézinho, simples que seja, para você começar e experimentar, ok? Lembrando que se a sua câmera trabalha com controle remoto, você tem um tripé, você pode até participar e sair nas fotos, né? Não precisa só fazer selfies, ok? Aqui em cima, na cabeça, essa basezinha é móvel, ela sai, pronto, saiu, ela saiu. Essa base você vai prender na sua câmera. As câmeras têm embaixo dela um encaixe padrão, que é esse furinho, ok? Esse furinho está aqui. Nesse furinho você vai fixar essa base aqui. A maioria delas tem já uma setinha aqui dentro apontando para que lado tem que ficar para cima. Ok, se o seu não tiver, também não tem problema. O importante é que a câmera fique para frente aqui em relação ao tripé, para você poder ter toda a alça e movimentar, ok? Mas você fixa isso aqui na sua câmera e passa a utilizá-la no seu tripé, ok? Depois é só abrir e encaixar aqui novamente o tripé, a câmera no tripé. Tripés também que são mais pesados ajudam para câmeras mais pesadas, ou seja, vai ficar mais firme, né? Se colocar um tripézinho muito levezinho numa câmera pesadona, digo essa, mas talvez essa aqui que é muito pesada, você corre o risco dela, em qualquer balançadinha, ela cair. Então, câmeras mais pesadas, tripés melhores também, ok? Continuando falando sobre acessórios, vamos falar sobre um que às vezes você já viu algum fotógrafo profissional utilizando e de repente você quer instalar isso na sua câmera, que é o grip. O que é o grip? O grip é esse acessório que está aqui embaixo da câmera, tá? Não vou retirar ele aqui agora, mas ele é encaixado na base da câmera, ok? E ele serve para quê? Para quando você não for tirar fotos aqui na horizontal, você quiser tirar fotos na vertical, você tem uma outra pegada aqui. Você tem um grip aqui, original da câmera, ok? Quando a câmera tem, eu posso pegar ela por aqui, ela é feita para que a gente possa pegar dessa maneira. Só que quando eu vou tirar foto e a foto não é na horizontal, é na vertical, eu fico, né, daquelas coisas assim, porque não tem botão aqui, eu tenho que ficar fazendo isso e tal, etc. O grip foi uma solução onde eu consigo virar a câmera, fazer uma foto na horizontal, na vertical, aliás, e eu tenho um outro disparador aqui. Ou seja, eu tenho da câmera e eu tenho um disparador do grip, ok? Como o grip ele é feito específico para essa câmera, ele replica aqui em cima alguns dos botões que eu tenho na câmera aqui em cima também, ok? No caso dessa aqui, ela tem alguns botões aqui específicos para ajudar no foco e tal, etc. E ele repete, o grip repete esses botões aqui em cima. Uma outra coisa sobre o grip é que além dele me facilitar tirar fotos que eu estaria tirando na horizontal e tirar na vertical, por ter o outro disparador aqui, né? Ele me ajuda também a ter mais baterias, porque aqui dentro do grip eu tenho um conjunto de 2 baterias. Então, se a câmera originalmente, tá, ela tem a possibilidade de uma única bateria, com o grip eu passo a ter a possibilidade de ter 2 baterias aqui dentro, ok? Ele tem uma comunicação aqui com o encaixe de bateria da câmera e me permite utilizar 2 baterias. Obviamente que isso acaba sendo muito utilizado de maneira profissional. Se eu vou para um evento, eu vou para algum lugar onde eu preciso de mais bateria, eu não posso ficar sem bateria naquele local. Eu vou ter que fotografar durante muito tempo. Eu levo a câmera com grip. Eu já sei que ela tem 2 baterias e por conta disso, então eu não vou ficar sem energia nas baterias tão rápido quanto eu ficaria com uma câmera que não tem o grip, que está com uma única bateria, ok? Aqui embaixo ele acaba mantendo o mesmo furo padrão para poder conectar em base de algum tripé, né, na basezinha. É o mesmo padrãozinho da indústria que tem aqui também. Hoje em dia você encontra até os suportes para celular, já estão vindo com esse mesmo padrão para que você possa utilizar o suporte de celular no mesmo tripé que você utiliza as suas câmeras, ok? Existem uma infinidade de outros acessórios possíveis, né? Alças especiais, né? Como essa aqui é a alça simples que vem na câmera de brinde, enfim. Mas tem alças especiais, alças que você prende de uma maneira que você carrega mais de uma câmera. Enfim, quanto mais profissional,
mais soluções são criadas para atender as demandas desses profissionais, né? Então, quanto mais profissional é a sua demanda, mais profissional também vai ser a solução que você vai ter de acessório. Mas para começar, para quem está começando, lembrando que o nosso é um curso básico, esse já é um bom início. Se você pensar em ampliar as baterias da sua câmera, talvez com grip, ter um tripézinho e principalmente investir em boas lentes. Às vezes a câmera nem é uma câmera tão poderosa, mas se você colocar boas lentes nela, a lente vai fazer uma diferença muito maior nas suas imagens do que a câmera em si. Ok, pessoal? Então, experimente, não tenha medo, teste a sua câmera e deixe nos comentários aqui embaixo que experiências você teve a partir desse vídeo de hoje. O que você fez de diferente? O que mudou nas suas imagens com tudo que você viu aqui hoje? E o que mais você gostaria de saber? A gente vai estar respondendo também nos comentários aqui no vídeo, ok? Coloque lá, coloque as imagens que você tirar e que você coloque lá os seus links, cita lá, divulga também o seu trabalho, coloca lá para a gente poder conhecer, o que a gente quer conhecer também dos nossos alunos, né, de todo mundo que está aqui assistindo os nossos vídeos, as imagens que estão produzindo. Aproveite para divulgar ali também nos comentários, ok? É isso, pessoal.